Olá, bom dia, turma 222. Hoje é dia 24, sexta-feira, sextou. A gente está começando mais um encontro, estamos encerrando aí a semana, uma semana de verão, né? Veranico, de inverno. E hoje com a presença da Fábio, que está aqui conosco, a nossa orientadora, ela está nos dando algumas dicas, né? Está chamando a atenção em relação a algumas coisas para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia de aula, né? Então, a gente tem se encontrado 2 vezes por semana, vamos continuar nos encontrando 2 vezes por semana, né? Manter este hábito, e é um hábito de encontro, de estudo, de tirar dúvidas. Certo, pessoal? Fábio, fica contigo É uma isso. palavrinha aí rápida. Não, é isso mesmo. Só para então lembrar, então, né, agora que estamos registrando, sempre ligar, sempre cuidar para não passar o link para outras pessoas que não são da turma de vocês e sempre entrar com os nomes de vocês para que o professor consiga identificá-los, tá? Já que a câmera não está ligada. Certo, gente? Posso ter uma resposta sim aí geral de todo mundo? Certo, Sim, Fábio, certo. Tudo Muito sim, bem, sim, certo. sim. então. Beijos. Claro. Fiquem com Deus, conto com vocês e repasse essa informação para quem não está na live também. Coloque no grupo da turma lá para que a gente possa colocar e disseminar coisas boas, tá bom? Beleza? Boa aula para Tá vocês, boa bom. sexta. Tá Tchau, bom, Valeu, tá tchau. bom. Fabi. Beijo. Tchau, Tchau. tchau. Bom, pessoal, então a gente vai ver um desenho animado agora, né? Rapidinho, a gente vai ver um videozinho bem rápido. Antes disso, eu vou dar uma contextualizada sobre o que a gente viu até agora, né? Vimos, então, primeiro, as revoltas nativistas, depois a gente viu as revoltas que foram emancipacionistas, e agora a gente vai ver o governo de João. Quem é João? Quem é João? O governo joanino é o primeiro governo que o Brasil vai ter em território brasileiro, em território colonial, ou seja, a coroa portuguesa vem para o Brasil, certo? Então vamos tentar entender o que acontece com o Brasil, o que acontece, por que essa coroa vem para cá. Então este contexto eu vou ter que dar uma adiantada para vocês, por quê? Porque o nosso próximo capítulo de estudos vai ser a Revolução Francesa e a Era Napoleônica. Então eu vou adiantar aquele conteúdo. Não que vocês não conheçam, vocês já estudaram, inclusive, já estudaram a Revolução Francesa, já estudaram a Era Napoleônica, sabem do que a gente está falando, mas a gente vai ter um capítulo específico para isso, para aprofundar nosso tema. Então, o que acontecia? Napoleão Bonaparte, na Era Napoleônica, vai começar a expandir o seu território, principalmente porque o maior inimigo de Napoleão é a Inglaterra. A Grã-Bretanha, ela tem os mercados europeus todos. Então, se alguém quer comprar uma louça, vai comprar uma louça inglesa. Se alguém quer comprar uma roupa, vai comprar uma roupa inglesa. Se alguém quiser comprar uma cadeira, é uma cadeira inglesa. Então, a indústria francesa, por exemplo, ela não consegue expandir, porque o mercado francês ele está completamente saturado de produtos ingleses. Então, o que o Napoleão vai fazer? Napoleão vai estabelecer uma relação aí de rompimento com a Inglaterra. E vai dizer o seguinte, de agora em diante, entre outras coisas, né? Ninguém mais do continente europeu pode fazer negócio com a Inglaterra. Todas as relações com os ingleses estão suspensas. O nome disso? Bloqueio continental. E por conta deste bloqueio continental, Napoleão ameaçou todos os países que fizerem negócio com a Inglaterra. E esta ameaça, então, não vai ser suficiente para impedir as relações de Portugal e Inglaterra. Os portugueses e os ingleses já se dão há muito tempo. Eles têm uma relação há muito tempo. Certo? E essa relação vai continuar. E por isso, então, nós vamos ter este rompimento, a invasão de Napoleão ao território português. Eu separei um filmezinho de 5 minutos para vocês, que é um desenho animado, tá? Que passa no canal Cultura. Se vocês, vou deixar o link depois deste desenho no nosso vídeo, lá na Iônica e lá na minha página no YouTube. E se vocês quiserem assistir, tem outros desenhos que são bem legais, que contam todo esse período, toda essa história de Napoleão Bonaparte. De Napoleão Bonaparte, não, perdão, do Brasil, certo? Então agora a gente vai ver esse pequeno filmezinho e em seguida a gente vai para a aula. Vou compartilhar com vocês aqui, só um minuto.
Vamos lá, então. Nos tempos de Bonaparte, Lisboa, 1807. Extra! Sejam os primeiros a ler as últimas! Napoleão dá um mês de prazo para o príncipe fechar os portos aos ingleses! Estás sabendo muito de política, ô papelista. O que é que tem nesse pasquim que estás a vender? Como posso saber se eu sou cego? Agora você vê. É o menino que lê pra ele. Milagre, como é que eu posso ler se eu sou analfabeto? Vai, some daqui. Não quero mais ver-te pela frente. E muito menos eu desejo ver-te. Portugal é intimado por Bonaparte a aderir ao bloqueio continental. O imperador francês quer a todo custo isolar a Inglaterra do restante da Europa. Este curso é infernal. Em 10 anos passou de soldado a imperador. Não é uma besta como tu que vais ficar sargento até morrer. Esse é mais gravotas, hein? E mais cedo hoje, então, Araújo. Alteza, Napoleão exige o rompimento com a Inglaterra. Quer ainda a prisão dos ingleses residentes em Portugal e o confisco de seus bens. Acho que podemos aceitar as exigências de Napoleão. Podemos dizer ao embaixador que... Hein? Não é assim tão simples. Quero conversar primeiro com os outros ministros. Eu no Conselho de Estado. Justamente com as coisas mais urgentes é que não devemos agir com precipitação. Sua Alteza Real, Príncipe Regente! E os meus conselheiros comecem a aconselhar. Majestade, não podemos romper com os ingleses. Temos uma aliança de séculos. O prejuízo comercial seria enorme. Temos que resistir aos franceses. Resistir a Napoleão. A Europa inteira se rendeu às suas forças. Vossa Alteza conheceis bem o estado lastimável das nossas tropas. Não metem medo a ninguém. Se franceses e espanhóis nos atacam juntos, estamos lascados. Majestade, a solução pode estar num caminho até hoje nunca trilhado por outro monarca português ou por nenhum outro rei da história. Não pode ser pior do que este dilema. Diga lá, Dom Rodrigo, que caminho é este? Mudar a corte para o Brasil. Hein? Mudar para o Brasil? Para a nossa colônia americana? Quem? Nós, a nossa Alteza Real? Vossa Alteza Real, Vossa Real Família e todo o governo. Estás a aconselhar uma fuga, Dom Rodrigo? Uma mudança provisória de capital, Majestade. Portugal não é nem a melhor nem a mais essencial parte do Império Português e vive constantemente ameaçado por nações inimigas e pressionado pelas amigas. O Império Português, que também chega até a África e a Ásia, pode ser governado de qualquer lugar das colônias e assim ser mais integrado. Não é uma ideia nova, Alteza. O padre Vieira sonhou com a corte no Maranhão. Pombal chegou a preparar naus para a mudança. Não é um simples passeio, Dom Rodrigo. Temos que considerar os perigos de uma viagem marítima. Uma solução menos drástica, Alteza, seria enviar apenas vosso filho, o príncipe herdeiro, para o Brasil. Perde-se o reino, mas preserva-se a coroa e a dinastia. Palácio de Queluz. Ai, que os demônios estão a me levar! Calma, minha mãe. É o Joãozinho, seu filho. Desde que a rainha Dona Maria I foi declarada incapaz de governar por problemas mentais, o príncipe Dom João é o regente. E quem são esses querubins? São as princesinhas, as infantas. Venham dar um beijo na avózinha. Olha lá os netinhos, Dom Miguel e Dom Pedrinho. Ai, que lindos! Tomei uma decisão. Pedro não mais sem a família real. Ou vamos todos ou todos ficamos. Só não decidi ainda se vou ou se fico. Palácio de Fontainebleau, em Paris, o causador de tudo, ou quase tudo, Napoleão. A coroa portuguesa continua me enrolando. Não me oferece prova alguma de lealdade. Tenho o exército mais temido da Europa na fronteira espanhola, pronto para invadir o território lusitano. Eles acham que estão me enganando? Eu queria invadir, ou melhor, entrar em Portugal como amigo.
Mas já que eles me querem como inimigo, voilá. E agora, minha Santa Bárbara, o que Vossa Alteza vinha a fazer? Rejeita o bloqueio continental desse perverso gaulês ou confisca os bens dos ingleses? Vossa Alteza não decidiu se vai ou se fica. No que vai dar essa história? Ei, meu São Jerônimo? Então, a gente viu com esse pequeno desenho animado, a ideia desse desenho animado era justamente mostrar para Palácio de Queluz, Lisboa, 1807. Vou começar de novo. Ali, Pode ser que vá, pode ser que não. Desde 1802, o príncipe e a princesa vivem separados. Desculpa. Então, eu estava dizendo para vocês, né, que esses desenhos animados, né, eles não são uma bobagem. Pelo contrário, eles têm um diálogo, eles estão contando a história mesmo, de fato, né? Obviamente de maneira mais lúdica, mas é uma forma ou uma outra maneira da gente poder estudar, poder compreender esse processo, né? E através desse processo a gente compreende, por exemplo, o Estado português, um Estado extremamente autoritário, né? Questionando, por exemplo, o vendedor de cartas ali e tal, né? A outra característica que a gente pode ver, Portugal, apesar de ser um império que tinha feito expansão marítima, é um país muito ainda que tem um exército muito frágil, né? Ele não consegue, por exemplo, combater o exército francês, né? O exército francês é muito forte, super organizado, né? Causa um temor muito grande. Algumas características importantes, né? Quem vai ajudar Portugal a fugir de Portugal, porque o que vai acontecer é o seguinte: a coroa portuguesa e toda a nobreza portuguesa vão fugir de Portugal. Eles não vão vir dar uma bandinha aqui no Brasil, né? Para passar férias no Rio de Janeiro. Não, eles vêm fugidos para cá. E a transferência de toda essa gente para cá também não é só com a roupa do corpo, não. Né? Essa gente vai se transferir para o Brasil trazendo tudo aquilo que eles têm de mais valioso. Por quê? Porque o exército francês ele vai dominar Portugal. E quem é que vai ficar em Portugal para proteger Portugal? Olhem só a coisa, né? O rei de Portugal é chamado de covarde. Não sei se é nesse desenho que tem um bonequinho que diz: mas que covarde, lá se vão os cagões, né? Então, o que é essa covardia do rei? Quem é que vai proteger? Quem é que vai tentar empurrar de volta para o seu território os franceses? Os ingleses. Então, vejam bem, os ingleses, além de dar assistência na vinda para o Brasil com as embarcações, né? Colocando um monte de nobre, um monte de livros, um monte de joias, um monte de dinheiro dentro dos navios e trazendo essa gente toda para cá. Além de fazerem isso, os ingleses vão proteger o quê? Proteger Portugal. Portugal vai ser um protetorado inglês. Todo Portugal vai ser protegido pelos ingleses, com a intenção de empurrar, até que as coisas melhorem, empurrar os franceses para o território deles. Né? Então, vejam bem, isso tudo tem um custo, meu amigo. Tudo na vida tem um custo. Se tu tirou uma nota boa numa prova, se tu conseguiu terminar a leitura de um livro, se tu... qualquer coisa que a gente vai fazer é porque é um custo, né? Teve um custo antes. Eu tive que estudar para tirar nota boa na prova. Eu tive que me perder um tempo, né? Parar para poder ler um livro, né? Eu tive que abdicar de algumas coisas para fazer aquilo. Então, tudo na vida tem um custo. Ou seja, queridos, os portugueses vão ter um custo muito grande com os ingleses, certo? E vão ter que retribuir, vão ter que pagar os ingleses o quê? O transporte e a proteção. Certo? Então, a gente vai tentar entender como Portugal vai providenciar neste pagamento aos ingleses, né, de todas essas benfeitorias que os ingleses vão fazer. E para isso, então, eu separei para vocês o período joanino no Brasil. Certo? Então, neste período aqui, a gente vai ver que o Brasil, a vinda da família real para o Brasil,
a instalação da família real no Brasil. Estão enxergando tudo, gente? Sim, tudo certo. Estão enxergando o que eu coloquei lá ou não? Sim, Sori, sim. Tá, vou de novo. Então, este período... Agora compartilhou. Oi? Agora compartilhou. É que travou aqui a tela. Ah, tá. Desculpa. Então tá, vamos lá. Este período, então, é um período bem interessante. Primeiro por quê? Se a família real e a nobreza vêm para o Brasil, e o Brasil está dentro daquele que a gente chamou de pacto colonial, né? Que o Brasil tinha que pagar impostos para a metrópole. Para quem que o Brasil vai pagar impostos agora? Vai mandar para Portugal? Será que o Brasil continua mandando os impostos para Portugal? Não. O Brasil não manda mais impostos para Portugal. Por quê? Ora, porque a coroa portuguesa, que é quem cobrava, não está mais em Portugal, está no Rio de Janeiro. E olha só que malandro que vai ser o Dom João, né? Primeiro que o Dom João vai saber tudo o que está acontecendo no Brasil, né? Então ele vai saber que teve revolta dos alfaiates, que teve revolta em Minas Gerais, ele vai saber que teve a Conjuração Baiana, ele vai saber que houve essas revoltas que queriam a emancipação do Brasil, que é o quê? A independência do Brasil. Então, ele é um cara muito diplomático. Ele vai fazer o quê? Ele vai direto para onde? Ele vai direto visitar Salvador. Ele chega em Salvador, toda a tralha, né, com toda a elite portuguesa, com toda a coroa portuguesa, com a sua, né, com a sua sogra, com a sua mulher. Ele desce em Salvador e começa a fazer uma série de concessões a Salvador. Primeiro, ele abre os portos do Brasil para as nações amigas no mundo. Detalhe, a única nação amiga dele é a Inglaterra. Então, o Brasil poderia negociar com qualquer país do mundo agora. Mas somente os ingleses poderiam negociar com Portugal, com o Brasil. Com isso, ele acaba com o pacto colonial, gurizada. E ele diz assim, ó, não se preocupem, vocês não vão mais, o imposto de vocês não vai mais para Portugal, vai ficar aqui no Brasil. Só que daí tem uma grande sacanagem, né? Porque o imposto que o povo brasileiro pagava servia para alimentar as boas vontades, né? Alimentar o estilo de vida dos nobres portugueses, que vieram junto com a família real. Então, quer dizer, vamos dizer que a família real tenha 6, 7 pessoas, tenham 300 empregados, mas que os nobres são cerca aí de 5.000 nobres. Essa gente veio toda para cá, gente. São grandes proprietários rurais, são puxa-sacos do Estado, viviam às custas do Estado, não pagavam imposto. Esses caras todos vão ser criados, né, aqui no Brasil. Então, vejam bem, a fuga da família real para cá, a chegada em Salvador, e aí o que ele faz? Ele abre os portos, ele diz que não precisa se preocupar, que o dinheiro vai ficar por ali. Ele abre uma escola de medicina em Salvador, uma faculdade de medicina. Então ele faz um aceno para Salvador, ele manda construir ruas, né, colocar calçamento nas ruas, colocar postes de iluminação à base de óleo, né, principalmente óleo de baleia e tal. Esses postos são ligados sempre no final da tarde. Então, ele dá uma modernizada em Salvador, e isso é importante, porque isso vai fazer com que a sociedade baiana veja com bons olhos. Olha, o rei veio para cá, o rei, né, quer desenvolver nosso país, vamos parar com a ideia de tornar-nos independentes. Então, ele tinha essa ideia de costurar a paz desta maneira. Depois dali de Salvador, ele vai se instalar na capital do Brasil, que não é mais Salvador, a capital do Brasil, que é o Rio de Janeiro, certo? Então, lá no Rio de Janeiro, nós vamos ver que Dom João, que aqui para nós é o Dom João VI, né? Ele vai assinar um tratado que é uma forma de pagar os ingleses, né? Ou seja, tudo que os ingleses fizeram para Portugal,
tinha que ser pago de alguma maneira. Vai ser pago de que maneira? Através dos tratados de comércio com a Inglaterra. Nos tratados de comércio, quem é que se dá bem? São os ingleses. Por que os ingleses vão se dar bem? Ora, porque justamente os portugueses têm que pagar por esse traslado, tem que pagar por essa proteção, né? Tem que pagar por tudo que os ingleses fizeram para eles. Então, como é que funciona o tratado? Um tratado de aliança de amizade que proibia a Inquisição no Brasil e o fim gradual do tráfico negreiro. Ou seja, todo mundo que tiver outra religião que não for a religião católica apostólica romana pode viver tranquilamente no Brasil. Isso é importante, porque nem todos os ingleses, ou melhor dizendo, quase todos os ingleses eram protestantes. Então, os ingleses que estão no Brasil, explorando o Brasil, eles poderiam ficar tranquilos. Por quê? Ora, porque eles eram anglicanos e não iriam ser perseguidos pela igreja. Então, tratado de amizade, proibição de inquisição. Inquisição, o que é? Perseguição àquele que não é cristão, católico, apostólico, romano. Os ingleses não eram católicos, mas eram cristãos, protestantes. Outra coisa, o fim do tráfico de escravos. Aí, vocês podem me dizer assim, professor, o fim do tráfico de escravos? O senhor tem certeza disso? Eu falei numa aula aqui que uma das maiores traficantes de escravos do mundo, do planeta Terra, all around the world, era a senhora Elizabeth, rainha da onde? De Inglaterra. E como é que a senhora Elizabeth, como é que a Inglaterra agora vai querer o fim do tráfico de escravos? Então, Professor, pode voltar o slide ali? Claro, já estou voltando. A pergunta que eu faço, antes de voltar o slide, Ariel, olha só. Como é que a Inglaterra, que antes apoiava a escravidão, era traficante de escravos, porque traficar escravos dá dinheiro pra caramba, como é que a Inglaterra vai querer o fim da escravidão? Por que a Inglaterra vai querer o fim da escravidão? Tá? Essa é a grande pergunta que fica para vocês. O que vocês me dizem? O que vocês acham, pessoal? Os ingleses estavam interessados no seguinte. Pensa comigo, olha só. Se eu tenho um escravo, 2, 3, se eu tenho 10 escravos, como é que os escravos comem? Porque eu quero, eu sou o dono deles. Se eu sou dono de 10 escravos, quem decide sobre o que os escravos vão comer, sou eu. Sou eu que decido, que sou o dono deles. Agora, se eu tenho 10 pessoas livres, quem é que decide se eles vão comer? Elas. Então, o que a Inglaterra quer? A Inglaterra quer vender comida, a Inglaterra quer vender roupa, a Inglaterra quer vender liberdade para todo mundo. Quer vender mesmo, porque é a Inglaterra que faz a Revolução Industrial. É ela que tem o intuito de vender as suas mercadorias. Então, quanto mais pessoas livres tiver, mais ela vai ganhar em consumo, mais as pessoas vão comprar os seus produtos. Então, por isso que os ingleses vão exigir que o Brasil, lá no início do século XIX, em 1810, olha, sabe quando é que o Brasil vai acabar com o tráfico de escravos? Em 1850. O Brasil vai levar 40 anos para acabar com o tráfico. E com a escravidão vai demorar mais, porque o Brasil vai ser o último país no planeta a acabar com a escravidão. Mas os ingleses já queriam que o Brasil acabasse com o tráfico lá em 1810. O Tratado de Comércio, então, faz o quê? A tarifa da alfândega sobre produtos ingleses era muito vantajosa. Por exemplo, uma garrafa d'água chegava custando 10 dinheiros no Brasil.
E aí, eu não pagava nenhum imposto para comprar a garrafa d'água inglesa. Quando eu ia comprar a garrafa d'água brasileira, ela tinha um imposto sobre ela. Então, ela saía 11 dinheiros. Eu vou comprar o quê? Eu vou comprar um produto que vem da Inglaterra. Primeiro, porque é melhor, porque é importado. Então, essa ideia de que tudo que é importado é melhor, ela vem justamente dessa relação de que nós sempre tivemos que comprar produtos porque éramos obrigados a pagar uma dívida que era portuguesa, não era uma dívida brasileira. Então, o Tratado de Comércios e Navegação fazia com que as tarifas de produtos ingleses fossem super reduzidas e que o porto ficasse livre e que essas mercadorias entrassem no Brasil, então, e pudessem ser consumidas pelo povo brasileiro. Desta maneira, é que Portugal iria pagando a sua dívida com os ingleses. Certo? Essa dívida que foi criada pela vinda da família real. O que mudou no Brasil no período de João? Né? Bom, primeiro, João vai permitir pequenas fabriquetas. Vai dar um alvará, vai revogar o alvará de Maria I e vai produção de manufaturas. Então vai ser possível produzir roupa, vai ser possível produzir móveis, vai ser possível produzir máquinas, vai ser possível produzir utensílios domésticos, tudo pode produzir. Pergunta: essa produção, ela tem incentivo do governo? Não, vai poder produzir. Mas esses produtos vão ser muito mais caros do que os produtos ingleses, certo? Ou seja, as manufaturas, elas só vão existir no papel, mas não vai valer a pena eu produzir. Porque depois o meu produto vai ficar tão caro, porque vai pagar tanto imposto, que não vale a pena eu produzir, certo? Mas Dom João vai permitir a produção. O que mais que Dom João vai fazer? Dom João vai montar uma academia militar. Por que isso é importante? Olha, gurizada, a academia militar, ela serve justamente para organizar a força do Estado. Porque Estado é força militar. Estado é força. Né? Nós só estamos livres de assalto porque existe polícia e existe lei. A gente só sai na rua com alguma segurança porque existe policiamento. Imagina se a polícia parasse de trabalhar hoje. Imagina se a polícia em Porto Alegre parasse de trabalhar hoje. Tipo, nenhum policial vai prender ninguém. Tu vai te sentir tranquilo indo para a rua? Não. Então, a força do Estado é força de polícia. Então, a gente está dentro de um Estado onde a gente é obrigado, né, e tem uma regra, e por isso, então, é importante que se cumpra. A academia militar é um elemento fundamental da formação do Estado. Outro, Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil foi fundado em 1808, ou seja, em 2008, ele fez 200 anos de banco. 2008, o Banco do Brasil tem 200 anos. Então, o Banco do Brasil não é um banco que nasceu ontem, é um banco muito antigo. E ele vai ser fundado justamente porque a gente precisa de uma moeda que circule no Brasil, porque a gente precisa de organizar para saber quem é que tem o dinheiro, né? Os depósitos bancários, a circulação da economia, para a gente criar um clima econômico no país. Outra coisa, a imprensa, ou seja, os jornais, produção de jornal, era uma imprensa do rei. Por isso que é aqui, ó, a imprensa régia. Vai ser montada uma imprensa que é a comunicação do rei com a sua população. Dom João vai fazer também a biblioteca pública, uma biblioteca lindíssima. Quero ver se eu consigo aqui. Eu acho a imagem da biblioteca pública aqui. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Fica no Rio de Janeiro. Ela é muito legal, a imagem ela é incrível. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vou compartilhar a tela com vocês para vocês verem a imagem. Então, quem vai ao Rio de Janeiro, por favor, procure a biblioteca pública lá no Rio de Janeiro. Olha só que legal essa imagem, né? Então, é uma biblioteca gigantesca
Vários livros vão ser trazidos de Portugal para o Brasil, né? E livros esses que vão ficar aqui no Brasil. Então, ela é imensa, ela é muito linda. E nós vamos ter também, pessoal, uma outra situação, que é o quê? Que é a criação do teatro, né? Do Teatro de São João, né? Que é um teatro muito importante no Rio de Janeiro. As escolas de medicina no Rio de Janeiro e na Bahia, e o Jardim Botânico. Então, essas são características, né, do Estado português, né? Ou seja, do que Dom João, vai fazer aqui no Brasil, né? Vai tentar trazer para o Brasil algumas coisas que existiam no Estado português e que fazem parte, então, dessa cultura europeia. Jardim Botânico, biblioteca, né? Museu, né? Escola de medicina, porque as pessoas precisam ser tratadas, principalmente a elite, né? Que vem para cá. Né? E isso vai mudar os costumes do povo brasileiro. Então, no nosso próximo encontro, que vai ser na segunda-feira, nós vamos ver quais serão as características, quais serão as consequências dessas mudanças que Dom João vai promover no Brasil. Essas mudanças vão afetar o cotidiano das pessoas, vão afetar a forma como as pessoas vão se vestir, inclusive, né? Porque as pessoas aqui no Brasil antes se vestiam de chinelo de dedo, né? Com uma roupa meio tranquila, que nem eu tô em casa hoje aqui, ó, eu tô de bermuda, né? Eu tô bem tranquilito. Agora, com um estilo de vida europeu no Brasil, que as elites europeias vão chegar no Rio de Janeiro, elas vão trazer, além do estilo de se vestir, o estilo de falar. Então, os portugueses que vêm para cá, eles vão ter um falado bem diferente, né? A língua portuguesa de Portugal, aqui no Brasil, ela é uma língua chiada. É por isso que no Rio de Janeiro se fala as coisas, máscaras, né? É justamente a influência portuguesa, que é uma das relações, aí a questão linguística, né? É uma das relações que a gente vai ter. Depois nós vamos ter outros costumes que vão mudar, sem dúvida alguma, no Rio de Janeiro e no Brasil como um todo. Essas são algumas características que nós vamos ver na segunda-feira, na aula das 11h05, de novo, que nós teremos aí com a turma 222. Pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Conseguiram compreender como é que essa galera veio para cá, pessoal? Sim, senhor. Beleza. Eu espero que vocês aproveitem. Entrem nesse link que eu coloquei ali. Eu vou deixar disponibilizado na Iônica, né? E vou deixar também no nosso canal no YouTube. Entrem no link se vocês quiserem assistir esses desenhos animados. É bem interessante, é bem bacana o canal da TV Cultura. E vocês podem ter uma compreensão um pouco maior. Quem não está afim, né? Por favor, não esqueça. Vocês têm o livro de vocês, que é importante que vocês leiam, né? O capítulo de vocês, que é o capítulo número 17, né? Quem não leu ainda, por favor, o leia e faça também os exercícios. Eu desejo a todos excelente final de semana, um beijão, se cuidem e a gente se vê na segunda-feira. Falou, gurizada? Tchau. Tchau, Tchau, senhor. senhor. Tchau. Tchau, bom fim de semana. Valeu. Tchau, senhor. Tchau. Até semana que vem. Feito.